Boa tarde, meu nome é Laís Rodrigues e eu sou professora de língua portuguesa. Como eu já me apresentei na semana anterior, certo? E no mesmo dia que eu me apresentei, eu coloquei um link aqui para vocês com uma atividade diagnóstica, na qual vocês acessaram e responderam esta atividade. Nesta atividade tem um texto e 8 questões, certo? 8 questões sobre este texto. E também esta atividade, ela explora sinais de pontuações. Então, vamos analisar esses sinais no texto a serviço da natureza, que foi o tema do texto que eu coloquei na avaliação diagnóstica, ok? Eu não vou ler o texto para vocês, gente, porque senão o áudio vai ficar muito longo, ok? E assim, todas as questões eu vou dizer para vocês qual a alternativa correta e o porquê, certo? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: na passagem, sem as baratas e outros seres decompositores, viveríamos sobre pilhas gigantescas de lixo. A vírgula indica o quê? A vírgula, gente, indica uma inversão. Porque a frase está invertida. Porque o certo é começar pelo sujeito. Então, o correto nessa frase é o seguinte: nós viveríamos sobre pilhas gigantescas de lixo, sem as baratas e outros seres decompositores. Então, nesta questão, certo? Há o quê? Nesta questão, a vírgula indica o quê? Uma inversão, certo, gente? Vamos para a segunda questão, certo? Que diz o seguinte: no primeiro parágrafo do texto, os parênteses contêm uma causa, uma comparação ou uma exemplificação. A resposta correta é uma exemplificação. Por quê? O primeiro parágrafo diz o seguinte: baratas são insetos decompositores, ou seja, alimentam-se de matéria orgânica morta. Então, entre os parênteses, há um exemplo do que seria a matéria orgânica morta, que aqui no caso foi citado restos de animais e plantas, ok? Vamos para a terceira questão, que diz o seguinte: observe, pensando bem, até que elas têm seu valor. Não. Esse trecho aqui se refere a quem? As baratas, porque diz que ela faz o quê? Elas alimentam-se da matéria orgânica morta, transformando-a novamente em nutrientes para o solo, que será reutilizado pelas plantas. Então aqui o trecho diz, pensando bem, até que elas têm seu valor. Não? Esse período do texto deve ser fechado com o quê? Com um ponto de interrogação, certo? Vamos à quarta questão, que diz o seguinte: no segmento, a mais comum deles é a periplaneta americana, a famosa barata esgoto. A vírgula separa um apóstrofo, um vocativo ou uma adjunta adverbial. A resposta correta para essa questão é um apóstrofo, certo? Eu vou colocar aqui ao lado, do ladinho, para que vocês vejam o que significa um apóstrofo, um vocativo e uma adjunta adverbial, certo? Mas vamos para o apóstolo, que é a resposta correta, certo? Então, por que um apóstolo? Porque apóstolo é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por vírgula, dois pontos ou travessão. Nesse caso aqui, o apóstolo foi utilizado para quê? Para especificá-lo, porque diz o seguinte: a mais comum delas é a periplaneta americana, a famosa barata esgoto, certo? Vamos para a quinta questão, que diz o seguinte: tem um trechozinho do texto que fala assim: ela encontrou um ótimo ambiente para viver, protegida da luz e seus predadores naturais. Então é o seguinte, qual a resposta correta? É um esclarecimento do que se disse. Porque é o seguinte, ela encontrou um ótimo ambiente para viver. Como é este ambiente? Certo? Lá ela vai ficar protegida de seus predadores naturais. Então teve um esclarecimento, ok? Do porquê esse seria um ótimo ambiente para ela viver. Certo? Vamos para a sexta questão. Mais um trecho do texto que fala o seguinte: predadores naturais
quais são os predadores naturais das baratas que foram colocados aqui? Os escorpiões, as lagartixas e galinhas, e com fartura de alimento. Os travessões, que são esses tracinhos aqui que foram colocados, certo? Depois de predadores naturais, tracinho, como os escorpiões, as lagartixas e galinhas, mais um tracinho. Esses tracinhos poderiam ser substituídos por quê? Pelo quê? Aspas, parênteses, ponto e vírgula. A resposta correta é o quê? Parênteses, ok? Porque está explicando quais são os predadores naturais das baratas, ok? Então, poderia ser substituído, esses travessões poderiam ser substituídos por parênteses. Para a sétima questão. Pelos bueiros, a periplanta americana ganha as ruas e invade casas, aonde também chega por meio dos ralos. Encerrado com ponto final. Este período apresenta 2 orações, 3 orações ou 4 orações. Nós temos aqui o quê? Quantos verbos? Pelos bueiros, a periplanta americana ganha um verbo, as ruas e invade casas, então quer dizer, invade mais um verbo, aonde também chega por meio dos ralos, chega mais um verbo. Então, nós temos 3 verbos, então são 3 orações, ok? Vamos para a 8ª e última questão, que diz o seguinte: aí é infestação na certa. O ponto de exclamação foi usado depois de uma locução, uma interjeição ou uma frase exclamativa. Ele foi usado depois de uma frase exclamativa, certo, gente? Aí é infestação na certa, ok? E eu vou colocar aqui para vocês, do lado, o que significa uma locução, uma interjeição e uma frase exclamativa para vocês compararem. Ok, gente? Então, foi isso.